Hoje eu queria ler junto com vocês o capítulo 3 de 1 Coríntios. Vou dar um contexto rápido aqui. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto e ele vinha discorrendo sobre a mente de Cristo, a importância do Espírito Santo para nos abrir o entendimento para as coisas espirituais e como nós precisamos estar unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, nos aprofundando na sabedoria de Deus. E aí o capítulo 3 começa com ele lembrando os irmãos da última visita que eles tinha lhes feito, mas chamando-os à responsabilidade como cristãos. Ele diz assim: quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, mas como a mundanas, como a bebês, no que tange a experiência com o Messias. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês ainda não estavam preparados para ela. E mesmo agora, ainda não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos. Não é aparente de toda inveja e divisão existente entre vocês que ainda são mundanos e vivem segundo os padrões meramente humanos? Vou parar aqui rapidinho, versículo 3. Em 3 versículos, Paulo chama os irmãos de mundanos 3 vezes. E ele mesmo explica o que isso significa. Vocês vivem segundo padrões meramente humanos. Mas isso não é o problema, essa é a consequência. A causa é a imaturidade. Pelo tempo que eles ouviram a verdade do Evangelho até agora, eles já deveriam ter tido experiências mais profundas com Cristo. Eles já deveriam ter se aprofundado na sabedoria e no conhecimento de Deus. Eles já deveriam ser mais maduros. E, no entanto, eles ainda estavam discutindo coisas bobas. Eles ainda estavam cheios de inveja no coração, divisões nos relacionamentos. E, para falar a verdade, nós não somos tão diferentes dos coríntios. Assim como eles, nós queremos coisas sólidas, queremos coisas grandes, mas como o apóstolo disse, não estamos preparados. Pelo tempo que a gente tem de caminhada no Evangelho, nós já deveríamos ter uma estrutura para receber e, no entanto, o que muitas vezes nós temos é incredulidade e ego. Nós já deveríamos ter a mente de Cristo, mas o que a gente tem é uma mente que pensa como o mundo pensa. E é por isso que as nossas ações são diferentes do que o Espírito espera e deseja de nós. Nós queremos ser líderes, mas nós não estamos preparados para ser servos. Nós queremos ser reconhecidos, mas não estamos preparados para ser fiéis onde ninguém vê. Nós queremos ser grandes, mas nós desprezamos os pequenos passos. Nós queremos tanto, mas damos pouco. E a verdade é que ninguém quer reconhecer que não está preparado, porque a mentalidade do mundo é exatamente essa. O mundo diz: você é bom o suficiente, você é superior, você pode, você é capaz. E não que não seja importante você ter uma boa autoestima, mas isso não é o que o Evangelho diz. A cruz me ensina que eu não sou nada, que eu sou dependente de Deus, que eu tenho que ser escravo de Cristo, que as minhas decisões, as minhas escolhas, elas precisam ser guiadas pelo Espírito. E é por isso que o confronto do apóstolo Paulo é válido para nós hoje, porque o Evangelho de Cristo é um convite para a cruz. E cruz é lugar de sacrifício. Muito do evangelho que se ouve hoje não tem nada a ver com isso. É um afago na alma, um abraço no pecado. E isso não podia estar mais distante do que Jesus ensinou e viveu. A vida de Cristo foi uma renúncia, foi uma entrega, uma rendição completa. Desde o início, quando Jesus estava no deserto até o final, lá no Getsemane, ele se apegou à verdade da palavra e ele viveu por ela até as últimas consequências. Paulo confrontou os irmãos dizendo: não é aparente de toda inveja e divisão existente entre vocês? O que tinha na igreja? Inveja, contenda. Era visível. É muito ego, é muito orgulho, é cada um querendo ser maior que o outro, é cada um querendo provar que pode mais, que faz mais, cada um querendo a unção do outro, o dom do outro. E Paulo disse: vocês estão discutindo entre si quem é de Paulo, quem é de Apolo. Os versículos seguintes ele fala sobre isso. Estão esquecendo que quem de fato vocês são. Versículo 23, o último versículo desse capítulo, ele diz: vocês pertencem a Cristo. Vocês pertencem ao Messias. No versículo 9 ele diz: porque nós somos colaboradores de Deus. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus. Usando a graça que Deus me deu, eu lancei o alicerce, mas como um mestre construtor experiente, outra pessoa está construindo sobre ele agora. Contudo, que cada um seja cuidadoso sobre como constrói,
Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo, o Messias. Alguns usaram ouro, prata, pedras preciosas para construir sobre o alicerce. Outros usarão madeira, feno ou palha. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Vamos parar aqui de novo. Se nós somos o campo de Deus, por que nós não deixamos Deus trabalhar em nós? Se nós somos, como ele disse, o edifício de Deus, por que nós não estamos construindo sobre esse fundamento? Paulo fala sobre as diferentes maneiras de construir, e isso aponta para as diferentes estratégias que nós podemos usar, mas no final, Cristo precisa ser a pedra fundamental, imutável e firme na nossa vida. Porque cada um vai ter o seu trabalho avaliado, revelado e testado. Todo mundo quer a recompensa, né? Mas esse texto deixa claro que o fogo revela, mas o fogo também testa. O mesmo fogo que prova o ouro queima a palha. E para ter recompensa, tem que primeiro passar pelo fogo, tem que passar pelo teste, tem que passar pela avaliação para saber se é de qualidade. Queridos, isso é tão profundo, porque ele diz, seja cuidadoso sobre como você constrói. Se a gente parar para pensar e for sincero conosco mesmos, será que a gente está sendo cuidadoso em como a gente constrói a nossa vida com Deus? Eu fico sempre impressionada como as pessoas conseguem ter disciplina para tantas coisas, mas não conseguem ter disciplina para ter um tempo com Deus. Nós não somos cuidadosos sobre como a gente constrói a nossa fé. Nós deixamos a nossa mente se contaminar muito facilmente com tantas coisas. Toda hora a gente é bombardeado pelo mundo. E é por isso que ele diz, eu não pude dar mais, eu queria explicar mais coisas para vocês, eu queria dar comida sólida, mas eu tive que tratar vocês como bebês, porque vocês não têm experiência com Cristo. Vocês não aprofundaram as raízes, vocês conhecem Cristo, mas vocês continuaram na superfície, vocês continuaram, no topo, vocês ainda não estão preparados. Quantas coisas nós oramos e pedimos para Deus, e Deus olha para nós como um pai que diz assim, eu queria te dar, mas você não está preparado para receber. Você não se aprofundou em mim, eu não quero te dar algo para fazer você se perder de mim. Enfim, eu queria orar com você hoje, para que o Senhor nos leve de volta para esse lugar onde a nossa fé é realmente construída, alicerçada no Senhor, para onde as coisas desse mundo não têm espaço no nosso coração. E sim, nós estamos no mundo, mas nós não precisamos que o mundo esteja em nós. Essa é a diferença. Então, feche seus olhos se você puder, vamos orar juntos. Perdoa-nos, Senhor, pela inveja no nosso coração. Nós queremos a vida do outro, o casamento do outro, as finanças do outro, o estilo de vida do outro. Nós estamos olhando tanto para o outro que nós deixamos de ver a tua bondade nos cercando todo dia. Nós já não somos gratos pelo que nós temos. Nós já não somos contentes e satisfeitos com a tua porção diária. E nós desprezamos isso. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egocentrismo, que causa divisões nos relacionamentos familiares, profissionais e até mesmo na igreja. A gente se acha tanto. Nós nos sentimos com tanto direito. E a gente esquece de olhar com amor, com empatia, de oferecer perdão. A gente esquece do que a gente um dia recebeu. Senhor, nos perdoa porque nós não deixamos o Senhor trabalhar no campo da nossa vida. E nós permanecemos como criança que quer um carro, mas não tem a capacidade de dirigir. Nós queremos tanto, mas não expandimos as nossas estacas. Nós queremos ser recompensados, mas nós evitamos o fogo. Nós queremos a bênção, mas nós fugimos do sacrifício. Nós não queremos pagar o preço. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos mundanos mesmo. Nós pensamos como o mundo pensa. Os nossos padrões, as nossas referências já não são os heróis da fé que se entregaram por inteiro, que gastaram a sua vida para compartilhar boas novas. Nós estamos tão envolvidos em nós mesmos, nos nossos próprios interesses, que nós esquecemos até quem nós somos. Nós somos Deus. E a palavra nos garante que o Senhor cuida dos que são seus. Senhor, hoje eu oro para que o Senhor traga luz às nossas trevas. Que a gente passe a viver como casa de Deus, de verdade. Como o templo do Espírito Santo, sendo santificados todo dia, fundamentados na verdade. E que quando o dia do Senhor chegar, o Senhor não nos encontre mais como bebês,
o Senhor já não nos encontre mais tão imaturos, mas o Senhor nos encontre como pessoas que aprofundaram as suas raízes e construíram sobre o fundamento certo. O Senhor nos encontre como pessoas que realmente tiveram experiências contigo. E não foram apenas momentos, mas foi uma vida inteira rendida na tua presença. Que o Senhor nos ajude nesse dia a carregar a nossa cruz, porque essa é a nossa parte. O Senhor levou sobre si os nossos pecados, sim. O Senhor ressuscitou para nos dar vida, sim. Mas o Senhor também nos disse, se você quiser me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz. Que a gente aprenda, Senhor, a tomar a nossa cruz e seguir Jesus, independente do que o mundo diz. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu peço que o Senhor fortaleça os meus irmãos, assim como eu fui fortalecida nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.